vamos iniciar a meditação do diário de Santa Faustina de hoje, número 820. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. E vai dizer assim o número 820. O anjo da guarda recomendou-me que rezasse por certa alma. E de manhã soube que era um homem que naquele momento havia começado a agonizar. Nosso Senhor me dá a conhecer de maneira excepcional sempre que alguém necessita da minha oração. Reconheço especialmente quando necessita da minha oração uma alma agonizante. Agora, isso acontece com mais frequência do que antigamente. Essas são as palavras de Santa Faustina, a experiência, sobrenatural que Santa Faustina fazia com relação à oração, a rezar por uma alma. Então vamos, como o padre sempre faz, destrinchar esse número aqui, vamos esmiuçar essas verdades e essas experiências que Santa Faustina viveu aqui nesse número 820. Então vamos lá, cada frase é importante, traz um ensinamento e um aprendizado para a gente meditar. O anjo da guarda recomendou-me que rezasse por certa alma. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é, meu irmão e minha irmã, você conversa com o seu anjo da guarda? É interessante porque essas coisas são números, que eu venho aqui, rezo e escolho, mas nos fazem refletir sobre muitas realidades da nossa fé que passa batido. É ou não é verdade? Um dia corrido, as preocupações, as reclamações, e isso, e as intempéries, e não sei o que mais lá, e trabalho, não sei o que lá. E aí quando a gente vai perceber, a gente nem conversou com o nosso anjo da guarda que Deus colocou único e exclusivamente para mim, para me defender, para lutar ao meu favor, para me livrar das ciladas do mal. E aí o meu dia passa batido e eu nem tomo conhecimento, que ele está do meu lado e que dirigir a minha palavra a ele, agradecer pelo menos, obrigado, porque hoje, anjo da guarda, meu amigo, você me livrou de tantas situações, e eu estou bem hoje. Você conversa com o seu anjo da guarda, meu irmão e minha irmã. Você percebe que o mundo está tão cheio de informação, tão cheio de coisa, que coisas essenciais vão passando batida na nossa vida espiritual? Então Santa Faustina diz que o anjo da guarda recomendou que ela rezasse por uma alma. Isso significa que Santa Faustina dava atenção a esse anjo da guarda. Entende? É essa reflexão que eu estou querendo fazer aqui com essa frase aqui de Santa Faustina. E isso dá pano para manga. O anjo da guarda é um ser espiritual importantíssimo, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Ele te livra de cada cilada, de cada situação, e você muitas vezes nem tem conhecimento, porque não tem essa intimidade como se tem com um amigo, de conversar, de dialogar ou de rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Pelo menos naquele momento você lembrou dele e ele sabe que você está ali por ele, Então, primeira coisa, vida espiritual, vida de oração, vida de fé implica todos esses detalhes. O anjo da guarda, ele luta no campo espiritual da nossa vida. E como é que você tem se fortalecido no campo espiritual da sua vida? Na vida de oração, de fé, de comunhão, de renúncia do pecado. Olha quanta coisa só da primeira frase, Da gente conversa ou não com o nosso anjo da guarda, certo? Depois ela continua. E de manhã soube que era um homem que naquele momento havia começado a agonizar. Olha que coisa, Deus usa as pessoas. Com certeza a oração de Santa Faustina acalmou, amansou esse coração agonizante. Não sei se você sabe, o momento da agonia, é só lembrar de Jesus, A agonia do Horto das Oliveiras era todo o sofrimento que ele ia passar, de morte. Então ele já estava agonizando, ele já estava fazendo a experiência da agonia da morte. Então o agonizante é aquele que já está no finalzinho da sua vida, na agonia, da morte. Então Santa Faustina, movida, pelo anjo da guarda, reza então por essa alma que está, é um homem, ela diz aqui,
é um homem que estava agonizando. Nosso Senhor me dá a conhecer de maneira excepcional, sobrenatural, extraordinária, sempre que alguém necessita da minha oração. E isso só se dá em uma alma, ou seja, Nosso Senhor agraciar com dons sobrenaturais, isso só acontece numa alma que, primeiro, tem muita intimidade com Ele. E aí a pergunta que precisa ficar para mim e para você: como é que anda a nossa intimidade com Deus? A vida de oração é a vida de intimidade da alma com Deus. Só recebe dons extraordinários, excepcionais, sobrenaturais uma alma que está em comunhão com Deus. Como é que anda a sua comunhão com Deus? A renúncia do pecado para ficar com Deus. Porque a única coisa que rompe a minha ligação e minha comunhão com Deus é o meu pecado. Como é que anda isso na nossa vida, na nossa história? Como é que você anda? Você anda se confessando regularmente, com frequência, para poder manter essa intimidade, essa comunhão com Deus? Para você receber tantas graças e bens? Porque aqui, meu irmão, ela está falando de uma alma. Aqui Santa Faustina está servindo ao reino de Deus. Quando ela reza para uma alma que está em agonia, né? Ela está servindo ao reino de Deus. Ela está lutando por aquela alma que no momento derradeiro, Satanás com certeza tenta para poder de qualquer maneira te roubar do céu. A coisa é séria, a coisa é profunda aqui, quando se trata da intimidade e da vida de oração e de intimidade com Deus. Continuando aqui, então Nosso Senhor dá a ela excepcionalmente o dom de perceber quando uma alma está precisando da oração dela e, sobretudo, essa alma quando está na agonia final. Reconheço especialmente de quando necessita da minha oração uma alma agonizante. Agora isso acontece com mais frequência do que antigamente. O que isso significa? Que Santa Faustina foi crescendo cada vez mais na intimidade, no sacrifício, no jejum, na vida de oração, na vida de penitência. Ela foi crescendo tanto que ela foi cada vez mais se perdendo em Deus. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ela foi já entrando numa comunhão tão grande que isso se tornou mais frequente. Ela foi diminuindo o espaço do pecado na alma dela e foi avançando Deus na alma dela. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus, quanto mais cresce em nós, mais dons, mais graças Ele derrama sobre essa alma. Então, à medida que ela diz aqui, né, que hoje em dia isso acontece com mais frequência. Significa que a alma de Santa Faustina agradava a Deus. Então, agradando a Deus, Ele dá graça mesmo. A sua alma, a sua vida tem agradado a Deus? O padre sempre lança essas perguntas, meu irmão, minha irmã. Não é para apontar o dedo para você, para te criticar, para dizer que você é um mau cristão. Não, é para você refletir. Porque é você com Deus e eu com Deus. E essa pergunta que eu faço para você também é para mim, porque eu preciso também crescer na intimidade com Deus. Não é para julgar ninguém, é para a gente refletir e ver se a gente está... Como é que está nessas áreas a nossa vida espiritual? Porque se tiver ruim, a gente precisa melhorar. Não é verdade? Todos nós precisamos crescer cada vez mais. Então que a gente aprenda com esse número 820 do Diário de Santa Faustina, que Deus é generoso em dons e graças sobrenaturais aos seus filhos. Mas os seus filhos precisam estar abertos a isso. Precisam buscar a intimidade com Ele. Amém? Então que a nossa vida de oração cresça e que os dons em nós também cresçam. Para a honra e glória de Deus, para o serviço do reino, como Santa Faustina. E uma simples oração é serviço a Deus. E é por isso que o programa Sopro de Misericórdia existe. Porque aqui a gente se coloca em oração a serviço do reino de Deus pelas almas que precisam de conversão, que precisam de misericórdia. O programa Sopro de Misericórdia nasceu para isso. Por isso o Padre pede tanto. Manifesta esse dom para outras pessoas. Chama outras pessoas. Insiste, persiste até uma hora o coração amolecer e elas poderem beber dessa graça. O Padre sempre fala isso. Faz bem para você o programa Sopro de Misericórdia? Faz bem para você a meditação do Diário de Santa Faustina? Se faz, meu irmão, você não pode conter isso em você mesmo. Você tem que espalhar, você tem que convidar, você tem que chamar outras pessoas para estar aqui com a gente, para beber. O Padre sempre partilha. Eu cresço pra caramba meditando esses trechos com vocês. Para mim tem sido assim enormemente de um crescimento absurdo. Então eu quero que outras pessoas também experimentem isso. Por isso que eu continuo fazendo o programa. E aí você precisa continuar chamando, evangelizando, compartilhando, porque é graça,
é serviço do reino. Entende o porquê disso tudo? Então vem comigo. Vamos juntos. Vamos evangelizar. Vamos levar a boa nova de Deus às almas que precisam da misericórdia de Jesus. Amém?